Vamos mergulhar num dos artigos mais sérios e fundamentais do nosso Código Penal, o artigo 121, que fala sobre o homicídio. E entender esse artigo vai muito além do mundo dos advogados, viu? É sobre entender como a nossa justiça protege o bem mais valioso que a gente tem, a vida. Matar alguém. Só isso. Duas palavras. É com essa simplicidade, quase cortante, que a lei define o ponto de partida do crime de homicídio. Mas por trás dessa frase tão curta tem todo um universo jurídico que a gente vai começar a desvendar agora. E por que essa seriedade toda? Bom, é bem simples de entender. O direito à vida é a base de todos os outros direitos. Pensa bem, sem vida, nada mais importa, certo? É por isso que o artigo 121 é visto como a muralha de proteção da lei, tratando da ofensa mais grave que uma pessoa pode cometer contra a outra. Ok, então bora desmontar essa frase. O que exatamente matar alguém significa para o direito? Para que um ato seja considerado homicídio, a gente precisa que 4 pecinhas desse quebra-cabeça estejam no lugar. Vamos dar uma olhada na anatomia do crime. Tudo começa aqui, no chamado homicídio simples. Ele é o tijolo fundamental, a versão básica do crime. É o ato de uma pessoa tirar a vida de outra. Ponto. Todas as outras formas de homicídio, mais graves ou menos graves, são construídas a partir dessa ideia inicial. Então, quais são esses 4 elementos? Primeiro, a ação, o ato de matar em si. Segundo, o autor. Qualquer um pode ser o autor do crime. Terceiro, a vítima, que tem que ser um ser humano vivo. E por último, o mais importante, o resultado. A morte tem que ser consequência direta da ação. A lei chama isso de nexo causal. Ou seja, tem que ter uma ligação clara. A ação da pessoa foi o que causou a morte. Certo. Agora a conversa fica mais profunda. A gente para de olhar só para o que aconteceu e começa a investigar por que aconteceu. A gente vai mergulhar no elemento que talvez seja o mais importante de todos. O que estava se passando na mente de quem cometeu o ato? A intenção. Essa é a pergunta de $1 milhão. É a resposta para ela que vai dizer se a gente está falando de um crime com dolo ou com culpa. E essa pequena diferença, meus amigos, é a espinha dorsal de qualquer julgamento por homicídio. Muda tudo. E aqui está a grande divisão. De um lado, o dolo. É quando existe a intenção. A pessoa queria matar. Ou, no mínimo, assumiu o risco de matar. Sabe, tipo, atirar no meio de uma multidão. Do outro lado, a culpa. Aqui não tem intenção nenhuma de matar. A morte acontece por um vacilo, um descuido. Pensa num acidente de trânsito causado por alguém que estava correndo demais. E dá para detalhar ainda mais. No dolo, a peça-chave é o que os juristas chamam de animus necandi. É um nome chique em latim para dizer basicamente vontade de matar. Já a culpa se quebra em 3 tipos. Imprudência, que é quando a pessoa é descuidada e age de forma arriscada. Negligência, que é quando ela deixa de fazer algo que deveria ter feito. E imperícia, que é a falta de habilidade técnica, tipo um erro grave de um profissional. Tá, mas e daí? Por que essa diferença de mentalidade é tão, mas tão importante assim? Porque na prática, no mundo real, ela se traduz em consequências completamente diferentes. E eu tô falando da punição, da pena. E olha, não é pouca diferença não. A imagem aqui deixa bem claro. O homicídio com dolo, com intenção, tem uma pena que vai de 6 a 20 anos de prisão. Agora, olha o culposo, sem intenção. A pena despenca para 1 a 3 anos. É outro universo. Isso mostra o peso enorme que a lei dá para a intenção de alguém. E essa pena não é engessada. Existem situações que podem aumentar ou diminuir o tempo. Por exemplo, no crime com intenção, a pena sobe se a vítima é uma criança ou um idoso. No culposo, a pena aumenta se a pessoa foge sem ajudar. E tem uma coisa bem específica do crime culposo, o perdão judicial. Em casos extremamente trágicos, tipo um pai que causa um acidente e perde o filho, o juiz pode entender que o sofrimento do autor já é uma punição tão grande que a pena do Estado nem faria sentido. Chegando ao final dessa nossa análise, fica muito claro qual é o princípio que serve de bússola para a justiça na hora de aplicar o artigo 121. A lição mais importante é essa. A lei se esforça para julgar a mente e não só o ato. O resultado final, a morte, pode ser o mesmo nos 2 casos. Mas é o que estava por trás da ação, a intenção, que vai definir o tamanho da culpa e, claro, o tamanho da resposta que a justiça vai dar. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, que é bem complexa.
Se a intenção é o que mais importa, como é que o sistema de justiça pode ter certeza do que realmente se passava na cabeça de uma pessoa naquele exato momento? Essa, com certeza, é uma das perguntas mais difíceis e desafiadoras de todo o direito penal.